Helena sentia o mundo parar e o ar faltar em seus pulmões enquanto secava o pequeno corpo frágil do bebê após o banho morno na véspera de Natal. Seus olhos, marejados e incrédulos, fixaram-se na pequena mancha de nascença em formato de lua crescente na coxa direita da criança, idêntica à que seu falecido avô tinha. O sabonete escorregou de suas mãos trêmulas, batendo surdamente contra o piso de mármore frio daquela mansão luxuosa, mas ela não conseguiu se mover ou desviar o olhar daquela prova irrefutável. O choro do bebê cessou instantaneamente quando ela o apertou contra o peito com uma força desesperada, sentindo o cheiro que sua alma de mãe jamais havia esquecido, mesmo quando lhe disseram que ele estava morto. O coração de Helena batia tão forte que parecia querer rasgar seu peito, misturando o terror de ser descoberta com a euforia avassaladora de ter seu filho nos braços novamente. Ela olhou para a porta do banheiro entreaberta, ouvindo os passos pesados dos patrões no corredor, conversando sobre a festa de Natal que aconteceria em poucas horas na sala principal. Aquele menino, que a patroa chamava de Lucas, não pertencia àquele berço de ouro, nem aquelas pessoas frias que mal sabiam segurá-lo sem demonstrar irritação ou impaciência com seu choro. Ele era o seu Mateus, o bebê que lhe foi arrancado cruelmente na maternidade sob a mentira de uma complicação fatal, e agora o destino pregava a peça mais dolorosa e divina de sua vida. Sua mente girava em um turbilhão de memórias dolorosas e planos de fuga, enquanto ela tentava vestir a fralda na criança com as mãos que não paravam de tremer de adrenalina. Como ela sairia daquela casa, vigiada por seguranças e cercada por muros altos, carregando um bebê que legalmente pertencia àquelas pessoas poderosas e influentes da cidade? Acusariam de sequestro, chamariam a polícia e ela seria jogada em uma cela, perdendo-o para sempre se não agisse com a mais absoluta cautela e inteligência naquele momento crítico. Ela precisava de provas, precisava de ajuda, mas acima de tudo, precisava manter a aparência de normalidade enquanto seu mundo interior desmoronava e se reconstruía simultaneamente. A porta do quarto se abriu de repente, revelando a senhora Beatriz, a patroa elegante, vestida em um longo vestido vermelho de seda, segurando uma taça de champanhe com indiferença. Helena, o menino já está pronto. Os convidados chegam em 30 minutos e eu quero que ele desça apenas para as fotos. Depois, traga-o de volta, ordenou ela, sem nem mesmo olhar para o rosto da criança. Helena engoliu o grito que estava preso em sua garganta, forçou um sorriso que não chegava aos olhos e respondeu com um fio de voz rouca que sim, ele estaria pronto. Beatriz saiu, deixando para trás do perfume caro que enjoava Helena, sem perceber que a babá que contratara por caridade estava segurando o maior segredo daquela família. Helena olhou profundamente nos olhos do bebê, que agora sorria para ela, um sorriso banguela que ela sonhava todas as noites nos últimos 6 meses de luto e solidão profunda. Eu não vou te perder de novo, meu amor, nem que eu tenha que enfrentar o mundo inteiro hoje à noite, sussurrou ela beijando a testa da criança com devoção. Aquele Natal não seria sobre presentes ou festas, seria sobre justiça. E enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora, Helena começou a traçar o plano mais arriscado de sua vida. Mas para entender como o destino uniu mãe e filho naquela noite mágica e aterrorizante, precisamos voltar no tempo, para o dia em que a vida de Helena se partiu ao meio. 6 meses antes daquele encontro fatídico, a vida de Helena já havia se transformado em um cenário de desolação quando seu marido, Carlos, fez as malas e partiu sem olhar para trás. Ele a deixou grávida de 8 meses, alegando que não estava pronto para ser pai e que a vida de família o sufocava, levando consigo as economias que tinham para o enxoval. Helena ficou sozinha na pequena casa alugada na periferia, contando as moedas para comprar comida e as fraldas mais baratas que encontrava, enquanto o medo do futuro a consumia. As vizinhas olhavam com pena quando ela passava com a barriga enorme, arrastando-se para o trabalho de faxineira que insistia em manter até o último dia possível. O dia do parto chegou em uma noite de tempestade torrencial e Helena teve que ir sozinha de táxi para o hospital público, gemendo de dor e segurando sua pequena bolsa de maternidade. O hospital estava lotado, um caos de médicos correndo e macas nos corredores, e ela se sentiu a pessoa mais invisível do mundo naquele ambiente hostil e frio. Quando as contrações ficaram insuportáveis, ela foi levada para uma sala cirúrgica de emergência, onde uma enfermeira de olhar severo e poucas palavras a atendeu.
Helena lembrava-se vagamente de ouvir o choro forte e vigoroso do seu bebê antes de ser sedada devido a uma súbita elevação de pressão, apagando com o som da vida do seu filho nos ouvidos. Ao acordar, horas depois, o silêncio no quarto compartilhado era ensurdecedor e seu coração de mãe já sabia que algo estava terrivelmente errado antes mesmo do médico entrar. O doutor, um homem que não a encarava nos olhos, informou com voz monótona que houve complicações respiratórias e que o bebê não havia resistido ao procedimento de emergência. Helena gritou, implorou para ver o corpo, quis segurar seu filho nem que fosse pela última vez, mas disseram que devido aos protocolos de infecção, o corpo já havia sido encaminhado. Deram-lhe apenas um sedativo forte e a enviaram para casa 2 dias depois, com os braços vazios, o leite empedrando no peito e uma certidão de óbito que parecia uma sentença de morte para sua própria alma. Os meses seguintes foram um borrão cinzento de depressão, onde Helena passava os dias deitada na cama, abraçada às roupinhas que Mateus nunca chegou a usar. Ela perdeu o emprego de faxineira, as contas se acumularam e o proprietário da casa ameaçava despejá-la se ela não pagasse os atrasados antes do final do ano. A dor da perda era uma ferida aberta que não cicatrizava, alimentada pela sensação estranha e persistente de que algo na história do hospital não fazia sentido. Ela sonhava com o choro do bebê, acordava suando frio e tateando o berço vazio ao lado da cama, sentindo-se louca por ainda ter esperança onde só deveria haver luto. Foi em meados de dezembro, quando a fome começou a apertar e a ordem de despejo chegou, que Helena decidiu que precisava se levantar, nem que fosse apenas para sobreviver mais um dia. Ela se cadastrou em uma agência de empregos domésticos de luxo, mentindo que tinha experiência como babá profissional, pois cuidar de crianças era a única coisa que seu coração ferido conseguia suportar. A ironia do destino foi cruel e rápida. A única vaga disponível para o Natal era cuidar de um recém-nascido em uma mansão no bairro mais nobre da cidade. Helena aceitou o trabalho com lágrimas nos olhos, sem saber que estava caminhando diretamente para a resposta de todas as suas orações desesperadas. Na manhã do dia 24 de dezembro, Helena chegou diante dos portões imponentes da mansão da família Camargo, sentindo-se pequena e inadequada com suas roupas simples e gastas. A casa era um palácio moderno de vidro e concreto, decorado com luzes excessivas e renas de tamanho real no jardim, gritando uma riqueza que ela jamais imaginara ver de perto. O segurança a revistou antes de deixá-la entrar, e ela foi recebida por uma governanta de nariz empinado que a conduziu pela entrada de serviço, alertando sobre as regras rígidas da casa. A senhora Beatriz não gosta de barulho, o bebê não deve chorar e você deve ficar invisível durante a festa. Foram as instruções secas que recebeu. Ao entrar no quarto do bebê, Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ambiente era lindo, decorado com tons de azul e prata, mas era gelado e impessoal, parecendo mais um showroom de loja do que o quarto de uma criança. No berço, de madeira maciça, um bebê chorava copiosamente, um choro sentido de quem estava há muito tempo sem consolo humano ou calor materno. Helena correu instintivamente para o berço e assim que suas mãos tocaram a criança, o bebê parou de chorar, como se reconhecesse o toque que o gerou. Ela o pegou no colo, sentindo o peso familiar e o encaixe perfeito de sua cabecinha na curva de seu pescoço, e uma emoção avassaladora a tomou. A patroa, Beatriz, entrou no quarto momentos depois, falando ao celular sobre a decoração da festa, visivelmente irritada com a interrupção que o choro do bebê causara em sua rotina. Ela mal olhou para o filho ou para a nova babá, apenas gesticulou impaciente. Faça o que for preciso para ele ficar quieto. Hoje é uma noite importante para o meu marido e seus sócios. Helena percebeu imediatamente a falta de conexão entre mãe e filho. Beatriz não sabia como segurá-lo, não tinha leite nos seios e parecia tratar a criança como um acessório inconveniente que comprara por impulso.
Aquela frieza contrastava violentamente com o amor que transbordava de Helena, que começou a cantarolar uma canção de ninar antiga. Durante a tarde, enquanto cuidava do pequeno Lucas, Helena começou a notar detalhes perturbadores na dinâmica daquela casa, que aumentavam sua desconfiança. Não havia fotos da gravidez de Beatriz em lugar nenhum, nem no quarto, nem os corredores repletos de retratos do casal em viagens pela Europa. O bebê rejeitava a mamadeira com a fórmula cara que a governanta preparava, mas sugava avidamente o dedo de Helena, buscando o conforto da amamentação que lhe fora negado. Cada vez que Beatriz entrava no quarto para exibir o bebê para alguma visita antecipada, a criança ficava rígida e chorosa, acalmando-se apenas quando voltava para os braços seguros da babá. O momento mais estranho ocorreu quando o Sr. Camargo, um homem de negócios com um olhar esquivo, entrou no quarto trazendo um pacote de fraldas e perguntou a idade exata do bebê, como se tivesse esquecido. Helena respondeu 6 meses, e ele trocou um olhar nervoso com a esposa, corrigindo rapidamente. Ah, sim, claro. Como o tempo passa rápido com a correria da empresa. Helena sentiu um frio na barriga. Que pai esqueceria a idade do filho recém-nascido no primeiro Natal? A suspeita plantou uma semente em sua mente, mas ela a afastou, focando em cuidar daquele anjinho que parecia tão sozinho quanto ela no mundo, sem imaginar a revelação que viria no banho. Helena desceu a escadaria de mármore com a cabeça erguida, segurando o bebê como um escudo sagrado, enquanto os olhares dos convidados se voltavam para a babá e o herdeiro. Beatriz correu até ela, com um sorriso falso e os braços estendidos para pegar a criança para as fotos. Mas Helena recuou um passo, desviando do toque da mulher. O silêncio caiu sobre o salão principal. A música parou e o Sr. Camargo se aproximou, com um olhar ameaçador, perguntando o que estava acontecendo com aquela funcionária insolente. "Não toquem nele", disse Helena, sua voz tremendo, mas ganhando força a cada palavra, ecoando pelas paredes altas da mansão. "O que você pensa que está fazendo, sua louca? Me dê o meu filho agora ou eu chamo a segurança." Beatriz correu até ela, com um sorriso falso e os braços estendidos para pegar a criança para as fortas. Mas Helena recuou um passo, desviando do toque da mulher. O silêncio caiu sobre o salão principal, a música parou e o Sr. Camargo se aproximou, com um olhar ameaçador, perguntando o que estava acontecendo com aquela funcionária insolente. "Não toquem nele", disse Helena, sua voz tremendo, mas ganhando força a cada palavra, ecoando pelas paredes altas da mansão. "O que você pensa que está fazendo, sua louca? Me dê o meu filho agora ou eu chamo a segurança", gritou Beatriz, perdendo a compostura elegante e seu rosto contorcido de raiva e medo. "Ele não é seu filho", respondeu Helena, olhando nos olhos de todos os presentes. "O nome dele é Mateus, ele nasceu no dia 15 de junho, no Hospital Geral, e ele foi roubado de mim." Um murmúrio de choque percorreu o salão. Alguns convidados pegaram celulares para gravar, enquanto o Sr. Camargo sinalizava freneticamente para os seguranças avançarem. Helena correu para trás da grande árvore de Natal, usando a estrutura como barreira, gritando que tinha provas, mencionando a marca de nascença que Beatriz sequer sabia que existia. Os seguranças tentaram cercá-la, mas um dos convidados, um senhor de idade, que parecia ser um juiz ou autoridade, interveio pedindo calma e sugerindo que chamassem a polícia para resolver a situação. "Se ela está louca, a polícia vai levar, mas não usem violência com a criança no colo", disse ele, impondo respeito. Os Camargo empalideceram. A última coisa que queriam era a polícia envolvida, pois sabiam que a adoção fora ilegal, feita através de suborno. Eles tentaram dispensar os convidados e negociar com Helena, oferecendo dinheiro para que ela fosse embora e deixasse o bebê, o que só confirmou sua culpa diante de todos. A polícia chegou minutos depois, com as sirenes cortando a noite de Natal, trazendo uma realidade dura e fria para aquele ambiente de festa superficial. Helena, chorando copiosamente, mostrou a marca no bebê e narrou a história do parto, do suposto falecimento e da falta de corpo para o enterro. Os policiais, inicialmente céticos, ficaram intrigados com o nervosismo excessivo do casal Camargo e a falta de documentação hospitalar do pré-natal na casa. O delegado ordenou que todos fossem para a delegacia,
e que o bebê ficasse sob custódia do conselho tutelar até que os exames fossem feitos. Uma decisão que partiu o coração de Helena, mas era necessária. Na delegacia, a pressão sobre o casal rico foi grande. Os registros telefônicos e as transferências bancárias foram rapidamente questionados, revelando uma rede de tráfico de bebês. Helena passou a noite de Natal sentada em um banco duro de delegacia, sem o filho nos braços, mas com a certeza de que a verdade havia sido libertada. Ela orou a noite inteira, agradecendo a Deus por tê-la guiado até aquela casa, naquele emprego, naquela noite específica. A batalha legal estava apenas começando, mas a mãe sabia que o laço de sangue e amor era mais forte que qualquer dinheiro ou mentira. 3 dias se passaram, os dias mais longos da vida de Elaine, enquanto o exame de DNA era processado em caráter de urgência devido à repercussão do caso na mídia. A história da babá que encontrou o filho roubado estampou todos os jornais, gerando comoção nacional e pressão para que a justiça fosse feita rapidamente. Advogados voluntários se ofereceram para ajudar Elaine e doações começaram a chegar para que ela pudesse reconstruir sua vida e ter condições de criar o menino. Enquanto isso, a investigação policial desmantelou a quadrilha que atuava no hospital público, prendendo o médico e a enfermeira que haviam mentido para ela meses atrás. Finalmente, o resultado do DNA saiu, confirmando com 99,9% de certeza a maternidade de Elaine e desmascarando a farsa do casal Camargo que aguardava o julgamento em prisão domiciliar. O juiz concedeu a guarda imediata e definitiva de Mateus para Elaine, corrigindo o erro terrível que quase destruiu 2 vidas. O reencontro aconteceu no abrigo do Conselho Tutelar. Assim que Elaine entrou na sala, Mateus esticou os bracinhos e sorriu, reconhecendo sua verdadeira mãe, a única que lutou por ele contra tudo e todos. As lágrimas de Elaine lavaram meses de sofrimento, transformando a dor em uma força inabalável. Elaine voltou para sua casa simples, que agora estava cheia de fraldas, roupas e brinquedos doados por pessoas que se emocionaram com sua história. O Natal havia passado, mas para ela o verdadeiro milagre da vida estava acontecendo ali, naquele quarto humilde, com seu filho dormindo em paz no berço ao lado de sua cama. Ela prometeu a Mateus que nunca mais ninguém o separaria e que ele cresceria sabendo o quanto foi amado e desejado. A solidão que ela sentia desde a partida do marido desapareceu completamente, preenchida pelo amor puro e incondicional de mãe e filho. Meses depois, Elaine conseguiu um emprego fixo em uma creche, onde podia trabalhar e ficar perto de Mateus ao mesmo tempo, usando sua experiência dolorosa para cuidar de outras crianças com amor redobrado. A cicatriz do abandono do marido ainda existia, mas não doía mais, pois ela percebeu que era forte o suficiente para ser pai e mãe. A mansão dos Camargo e todo aquele luxo vazio ficaram no passado, uma lembrança distante de um pesadelo que serviu para devolver seu maior sonho. No Natal seguinte, Elaine e Mateus celebraram apenas os dois, com uma pequena árvore de plástico e um jantar simples, mas com os corações transbordando de gratidão. Ela olhou para o filho, agora dando seus primeiros passos, e agradeceu a Deus pela coragem que teve naquela noite, por ter aceitado aquele emprego de babá. A vida de Elaine provou que a verdade sempre encontra um caminho para a luz e que o amor de mãe é a força mais poderosa da natureza, capaz de reconhecer seu filho até mesmo no meio da escuridão e da mentira. E assim eles viveram. Não um conto de fadas, mas uma história real de amor, luta e vitória.